O título da pregação é Grande Pecador, Grande Perdoador. Vamos estudar a história de um rei de Judá chamado Manassés. A história está lá em 2 Crônicas, capítulo 33. Vamos ver versículos de 1 a 10. 2 Crônicas, capítulo 33, versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado, levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém, porém, o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 atos da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar à ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eles tenham mandado, toda a lei e os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Deus. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que Teu Espírito Santo nos dirija nesta pregação, nas aplicações, nas lições que vamos ter hoje, lições valiosas para a nossa vida com Cristo. E aqueles que não são tocados, não foram até aqui tocados pela fé, que hoje sejam de acordo com Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e de antemão te agradecemos. Amém. Como viram, um rei idólatra, arrogante, presunçoso, desrespeitoso a Deus, ele reinou em Judá durante 55 anos, um período longuíssimo de reinado, mais ou menos 700 a.C. até 650 a.C., de uma maneira bem aproximada. Curioso é que ele reinou 11 anos como regente do seu pai, Ezequias, que foi um bom rei, e deixou, obviamente, bom exemplo para este filho, Manassés. Só a leitura das iniquidades deste homem causa mal-estar, como nós já vimos aqui. Idolatria desenfreada e profunda. Prostrou-se diante de balins, de postes ídolos, numa idolatria desenfreada, altares e imagens do próprio templo de Deus, em afronta direta a Deus. Queimou filhos dele mesmo, exatamente pequenos, em oferta ao deus pagão Moloque. Praticava adivinhação, como vocês viram, era agoureiro, feiticeiro, tudo absolutamente proibido pela lei de Moisés. Eu não vou nem ler
Poderia ler Deuteronômio, capítulo 18, onde fala muito nisto, capítulo 4, versículo 19, onde proíbe todas essas coisas que este homem praticou abertamente. Em suma, era atrevido, no que provocava constantemente o Senhor Deus a ira. E mais, é importante, ele pecava e levava os outros a pecarem. Ele era rei, então ele tinha uma influência enorme sobre o povo sobre o qual ele reinava. Não está no nosso trecho em 2 Crônicas, mas na passagem paralela de 2 Reis, capítulo 21, versículo 16, que ele era perverso, porque derramou muito sangue inocente. Ainda tinha esta, obviamente, em repressão violenta a profetas infiéis que o advertiam da falta de fidelidade a Deus. Parando aqui, quando nós lemos a história de um homem desse, nós que temos zelo pelas coisas de Deus, que amamos a Deus através de Cristo, o que nós pensamos, ou pelo menos dá vontade de pensar, se eu fosse Deus, esse sujeito nas minhas mãos, ele ia ver só. Eu não quero nem pensar o que eu faria com este homem, se eu fosse Deus, o Deus tão agredido como o Deus de Israel foi. Bom, de fato Deus o castigou duramente, versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Deus impôs a Manassés uma humilhação terrível, amarrado como ele foi. Alguns historiadores acham, de acordo com o costume da época, quando fala aqui que ele foi com ganchos, ele foi preso com ganchos. Alguns reis, quando conquistavam outros reis, tinham o costume de colocar anzóis na boca destes reis, como um anzol que entra na boca de um peixe, quando ele morde a isca. Então eles levavam os reis cativos literalmente fisgados na boca com anzóis. Então isso pode ter acontecido com esse homem, e diz aqui que ele foi preso com ganchos. A gente pensa nas mãos ou nos pés, mas pode ter sido na boca, além de amarrado, uma humilhação muito grande, levado para a Síria, talvez já perto do fim do seu reinado longo de 55 anos. Não se sabe exatamente a época do reinado em que ele passou por esta experiência. Agora vem a coisa muito interessante na história de Manassés, exilado na Babilônia, preso, amarrado. Ele, versículo 12, vou ler do 12 até a primeira parte do 13. Ele, angustiado, suplicou deveras, suplicou muito ao Senhor, seu Deus. Curioso, seu Deus. E muito se humilhou perante o Deus de seus pais e lhe fez oração. Paremos aqui. Vemos este homem agora profundamente angustiado, orando a Deus, suplicando a Deus, certamente e obviamente por perdão, por misericórdia. Muito se humilhou, se quebrou diante de Deus. Dá vontade de perguntar: Manassés, por que você não foi buscar Moloque, aquele deus pagão para o qual você ofereceu filhos? Não ofereceu um boi, não, ou um carneiro, ofereceu filhos dele para esse deus Moloque. Vai lá, oferece ao sol as tuas orações agora, Manassés, ou ao deus Baal, outro deus pagão, tinha muitas formas
que eles adoravam esse Deus Baal. A explicação que nós temos, ou pelo menos que nós achamos ser a mais razoável, é que ele sabia que eram deuses falsos. O texto diz que ele suplicou deveras ao Senhor, seu Deus. Esse seu Deus não é no sentido de que ele adorava este Deus ou tinha uma relação de fidelidade, de submissão a esse Deus. Não. Mas no mínimo que ele cria nesse Deus, que era um Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus do pai dele, o rei Ezequias, do qual ele teve, como eu já falei, um ótimo exemplo. Então não era novidade para Manassés a existência de um Deus vivo, poderoso, não os moloques da vida, os Baalins e Baals da vida. Então, muito provavelmente, ele sabia a quem buscar. Provavelmente não, ele sabia a quem ele buscar, e foi buscar o Deus de Israel. A primeira lição que eu queria tirar desse texto até aqui: quem agride a Deus de maneira afrontosa, geralmente sabe ou tem algo no seu íntimo, até que o incomoda, no sentido de que é esse Deus a que essa pessoa tanto agride que ele deveria buscar. Não o faz por mil motivos: incredulidade, dureza, rebeldia, egoísmo, orgulho. Mas quando você vê alguém criticando muito a Deus, afrontando a Deus, falando contra Deus, ferindo o nome de Deus, muito provavelmente essa pessoa está incomodada com Deus. Sabe que há um Deus a quem ferir, e fere porque quer. Como já falei, acha que tem motivos. Esse Deus levou minha mãe, a quem eu tanto amava, esse Deus levou meu filho, esse Deus fez isso, esse Deus fez aquilo, e se revolta contra Deus, se zanga contra Deus, ou tem inveja de parentes que ganharam dinheiro e ele não ganhou, eu sei lá. Ou é rebelde mesmo desde o nascimento, como aliás todos, teologicamente falando, todos nascemos cortados de Deus, mas há uns que se destacam nessa rebeldia. Estava lendo recentemente de um homem que prega o ceticismo e prega contra todo tipo de crença. Uma entrevista, o autor da entrevista perguntou a ele: e se Deus existir, você admite que possa existir Deus? Ele disse: admito. Agora, se ele existir, pelo menos ele vai me entender, porque ele me deu um cérebro, inteligência para poder raciocinar, e eu acho que estou usando a minha inteligência, que esse Deus teria me dado, da melhor maneira possível, então ele não vai se zangar. Aí eu pensei, ele já está quase se defendendo diante de Deus, já está quase se preparando para enfrentar esse Deus. Esse camarada é capaz de ter no fundo do coração dele uma duvidazinha ou uma dúvida zona de que esse Deus existe e que ele vai enfrentar esse Deus um dia. Muito curioso isto, eu achei sintomático. Esse camarada está falando mais em Deus do que o repórter perguntou. Amigo, se você é desses que agride a Deus, examine com sinceridade o seu coração e veja se você não reconhece que precisa adorar ao Deus verdadeiro e por algum motivo tem se recusado a fazê-lo. Quanto a nós crentes que conhecemos pessoas assim, quando encontrarmos alguém muito agressivo a Deus, tenha uma misericórdia extra a essa pessoa. Ele pode estar profundamente incomodado por tal agressividade. É rebelde, sim, e se ele não se arrepender enquanto é vivo, ele vai pagar duramente por tudo que ele tem dito, mas isso não é problema seu, não, é com Deus isso. Cabe a você ter misericórdia, e embora você fique indignado contra as coisas que ele diz contra o seu Deus,
o nosso Deus querido, amado, não é agradável e tem limites, eu sei disto, mas às vezes a gente se decepciona muito rápido demais e se chateia muito rápido demais. Esse camarada não é digno nem do meu bom dia. Pense bem, às vezes a pessoa sabe que há um Deus no céu a que ele precisa buscar. Você não sabe se ele pensa assim ou não pensa, ninguém conhece o coração, mas admita que pode haver. Manassés era um. Segunda lição: a dureza de coração, por maior que seja, não impede ninguém de se arrepender. Por mais ruim, rebelde, incrédulo, imoral, pagão, asqueroso que seja o gênio ou a personalidade de uma pessoa, o arrependimento poderá alcançar aquela pessoa. Às vezes nós não nos animamos a pregar o evangelho para alguém duro demais, por esse motivo. Nós usamos a nossa lógica para dizer: não dá. Não dá, é agressivo demais contra Deus. A chance desse homem se converter, ou dessa senhora, ou dessa jovem, dessa moça, desse menino se converter, é zero. Pelas as indignidades que ele disse contra Deus. Pois é, por essa mesma lógica, a chance de Manassés se arrepender era abaixo de zero, porque eu acho que você nunca na vida conheceu alguém tão moralmente desvirtuado, tão atrevido contra Deus, tão infrator de tudo que Deus proíbe, quanto este Manassés. Acho que você nunca conhecia. Eu nunca conheci. Eu assino embaixo. Alguém com esse perfil? Nunca. E matou muitas pessoas, mandou matar. Não, nunca conheci alguém assim. Então, pela lógica, a chance dele era abaixo de zero. Mas a lógica de Deus é outra. E é uma lógica tal que permite que um Manassés desse se arrependa. Terceira lição: o valor do exílio de Manassés. Foi na prisão que ele se arrependeu. Longe de casa, para onde ele foi levado, como já falei, acorrentado, talvez com um gancho na boca. Será que ele teria atingido aquele grau de angústia em seu próprio país, reinando com todo o poder na mão, cada vez mais exaltado, cada vez mais atrevido, cada vez mais anulando, aniquilando os seus opositores? É interessante que quando acontece um acidente ou um problema com alguém, a nossa primeira palavra que sai da boca, ou o pensamento na mente é: coitado. Mas fulano sofreu um acidente, assim, houve um problema tal e tal com ele, coitado. Mas vamos pensar um pouco aqui. Se aquela situação, por mais difícil e dolorosa que tenha sido, levar aquela pessoa ao arrependimento diante de Deus e à salvação pela fé em Cristo, será coitado mesmo? Dá o que pensar uma pergunta dessa. Será que nós não estamos nos apressando demais em dizer: coitado, passou por aquilo? Talvez nós vamos um dia olhar para trás e dizer: felizardo, com aquele problema na vida dele, ele foi humilhado de uma maneira tal, ele foi levado de uma forma tal, mesmo no choque da dor, da dificuldade, mas ele foi arremessado aos pés de Cristo, e se arrependeu, e se converteu, e ganhou a vida eterna. Coitado! É interessante. Agora, eu entendo, sou gente igual a vocês, eu tenho sentimentos iguais a vocês. Tem um sentido em que é coitado alguém que perde alguém querido, que é acidentado e fica numa cadeira de rodas. Eu sei que há um sentido de coitado e do sofrimento, mas quando nós olhamos para um nível mais profundo, a maneira de avaliar essas coisas muda. É isso que eu estou dizendo, ou que eu quero transmitir, muda.
E esta maneira mais profunda de aliviar as coisas é que nós devemos estar acostumados. E muitas vezes é só o contrário. O profundo mal entra na nossa cabeça. Não só mal entra, como às vezes a mente rejeita as coisas mais profundas, até quando pregadas num púlpito como este aqui. Quando a palavra de Deus é mostrada, explicada, e a mente rejeita, até de crentes que não querem aceitar a realidade de que a vontade de Deus, às vezes, ela vem na contramão de uma coisa agradável, de saúde, ou coisa assim, de um bem-estar, vem na contramão. E que muitas coisas que aparentam ser ruins para uma pessoa, se transformam em coisas maravilhosas, coisas boas. Vem a inevitável pergunta: e Deus, como reagiu? Lá estava Manassés, jogado no fundo de uma cela lá, devia ser algo, devia ter ar-condicionado, devia ter tapete de veludo, devia ter tudo isso lá numa prisão, onde ele estava com ganchos. Devia ser algo difícil de imaginar, em termos de conforto, desconforto, de cheiro, de espaço, de dignidade humana quase zero ou zero mesmo. Lá estava ele, se arrepende, ora a Deus. Muito bonito. Como é que você reagiria de novo? Você já reagiu no começo da pregação dizendo assim: esse Manassés, se eu fosse Deus, esse homem nas minhas mãos, ele ia ver, eu não sei o que eu faria com ele. Pois bem, você agora tem uma chance interessante. Você que é Deus, tem uma chance interessante. Manassés está lá arrependido, está lá no pó, zerado de tristeza, de angústia, de arrependimento, de tudo. Aí lhe busca pedindo perdão. E agora, você, se fosse Deus, chegou a minha hora, né, Manassés? Você vai pagar por cada sacrifício que você fez a Baal, por cada sangue inocente de alguém que lhe opôs. Você vai pagar por cada afronta que você fez a mim. E não venha como bebê chorão, não, Manassés, não venha com esta. Você foi avisado, super avisado. Seu pai foi um homem correto diante de mim. Você conhece a lei de Moisés. Você sabe o que me agrada e me desagrada. Então não venha com argumentos para mim, não. Você sabe o quanto eu odeio a idolatria, Manassés. Você sabe, e você sabe que me afrontou publicamente, que é pior, Manassés, do que for sozinho lá no seu quarto, ou no quarto do seu coração, que ninguém vê. Você é um rei, homem, e você levou a nação inteira a se afastar de mim, desviando os caminhos do seu pai Ezequias, publicamente, Manassés. Como é que você faz isso comigo? O Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Manassés, o Deus Santo. Que bom que nós não estamos no lugar de Deus. Versículo 13, a segunda parte. E Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Quarta lição desta história: Deus é muito misericordioso, muito mais do que nós podemos imaginar, muito mais. E Deus está sempre pronto para perdoar o arrependido. Sim, pastor, esse sempre é a força de expressão, né? O senhor quer dizer constantemente ele está inclinado a perdoar o arrependido, tirando certas vezes em que ele pode estar assim um pouco irritado,
acordou um pouco mais irado do que normalmente. Isso quer dizer que muitas vezes ele está inclinado a perdoar o arrependido. Não, é sempre, sempre, sempre. Está aí uma afirmação que você pode fazer sem medo de errar. Deus está sempre, sempre pronto para perdoar o arrependido. Eu acho essa virtude, esse atributo de Deus absolutamente espetacular, maravilhoso. Bastava saber isso de Deus para dar a qualquer um de nós, pecador, a vontade de seguir este Deus. Quem é que não quer seguir um Deus que é todo poderoso e que está sempre pronto para me perdoar se eu me arrepender profundamente? Isso quer dizer sempre. Esse sempre é assim mesmo, é sempre mesmo, quer dizer que se fosse 10 vezes no mesmo dia que eu me arrependa, Ele vai me perdoar? Vai. Obviamente estou falando de um arrependimento sincero. Não vá manipular esse Deus, tentar manipular esse Deus, você não vai se dar bem. Mas vindo do coração, sempre pronto. E assim, cumprindo a regra do sempre, 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 Deus estava pronto para perdoar Manassés e ser misericordioso com Manassés. Tão misericordioso foi que ele até que esbanjou misericórdia, que fez o homem voltar para o reino dele de volta. O interessante é que, lembre-se, Deus foi tão misericordioso com você, irmão ou irmã em Cristo, quanto foi para com o rei. A mesma coisa. A misericórdia de Deus não foi menor com você. A qualidade da misericórdia de Deus não foi menor, não foi inferior do que a qualidade da misericórdia dele foi com Manassés. Não, pastor, mas espera aí, mas eu não tinha... tudo bem, eu era pecador e tal, eu me converti, mas o senhor quer dizer que meus pecados pareciam com o de Manassés? Paciência. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você afrontou tanto a Deus quanto Manassés? Não. Mas, para um Deus infinitamente santo, o menor dos pecados o ofende de uma maneira infinitamente grave. Então, o seu pecado, por menor que tenha sido, se é que foi tão pequeno, mas por menor que tenha sido, ele ofendeu infinitamente ao Deus infinitamente santo, puro, que não pode ver pecado. Então é óbvio, ele usou de uma misericórdia com as ofensas maiores de Manassés. Ele usou de você para com você, a misericórdia para ofensas menores, mas ofensas, e ofensas que cada uma, como eu já disse, justificaria levar você ao inferno. Então, nesse caso, a essência da misericórdia de Deus é a mesma para com você, para com Manassés. Então não se sinta muito aí superior a Manassés, porque você não é. Agora, graças a Deus nós somos crentes. Manassés foi perdoado, nós também. Vamos nos encontrar no céu com Manassés, certamente, uma nova criatura. E, não sei, você que está aqui hoje ouvindo, não sei se você já tem exercido diante de Deus arrependimento, confessou os pecados a Ele, pediu salvação, não sei. Eu sei o seguinte, eu lhe garanto que se você for a Deus arrependido, com sinceridade, humilde, Ele vai lhe perdoar. Eu lhe garanto que Ele vai lhe perdoar. Versículos 14 a 17. Depois disso, agora estamos com Manassés de volta a Jerusalém, reassumiu o reino dele, perdoado diante de Deus. Vamos usar a palavra um crente diante de Deus, não em Jesus Cristo, no sentido em que ele conhecia Jesus Cristo a ponto de se entregar a Cristo como nós fazemos hoje,
mas em Jesus Cristo, com certeza, no sentido de que foi o sangue de Cristo que possibilitou que cada ser humano seja salvo, inclusive Manassés. Então ali estava agora alguém temente a Deus, aceito por Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, tirou, e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, agora obviamente de acordo com a lei de Moisés, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Rei manda tudo, né? Então ele mandou servir ao Senhor. Não funciona muito isso não, mas a influência dele ajuda. Mas observe que ele fez o que pôde, da autoridade dele. Do jeito que ele afastou o povo de Deus, ele está tentando dar uma marcha ré e fazer o contrário. Ele agora manda que todo mundo sirva ao Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Ou seja, o povo ficou pela metade aí. Abandonou boa parte do paganismo, da idolatria, e agora só sacrificava ao Senhor, só que estava ainda sacrificando de maneira errada, porque nos lugares altos que era proibido, tinha que ser no templo, em Jerusalém. Então ficou um meio termo aí a reforma que Manassés quis fazer. Mas, resumidamente, lançou fora os ídolos, as imagens dos altares pagãos, restaurou o altar do Senhor, sacrificou ao Deus verdadeiro, tentou o que pôde para influenciar o povo a voltar aos caminhos de Deus, e o povo tornou-se monoteísta, como já falei, não mais com idolatria, não mais adorando vários deuses, mas ainda sacrificando em lugares não aprovados. Quinta lição: a conversão verdadeira provoca mudanças radicais. Aí dá vontade de falar só sobre esse texto, sobre essa lição aqui, de tão importante que ela é, mas não vou fazer isto. A conversão verdadeira provoca mudanças radicais. Reinar sobre um povo, após ter sido levado por um outro rei, preso em ganchos, deve ter sido muito difícil recuperar a autoridade, até moral, sobre este povo. Ainda mais quando se acrescenta uma guinada total com relação ao aspecto religioso daquele mesmo rei, com atitudes totalmente diferentes das anteriores, com práticas diferentes. A probabilidade de rejeição a este povo, rejeição hoje é uma palavra moderna, né, na linguagem política aí das eleições e tal, índice de rejeição, não sei o quê. A possibilidade da rejeição de Manassés era altíssima, porque ele voltou um homem completamente diferente do que ele foi. Deve ter sido difícil e exigiu dele coragem, fidelidade a Deus e humildade diante do povo, de dizer assim: olha, não façam mais nada do que eu fazia não, agora façam assim. Não é fácil um adulto tomar esta decisão ou esta atitude, quanto mais um rei. Muito gratificante que nós vemos aqui de Manassés. E o melhor modo de ver, entre aspas, a conversão em alguém é pelas atitudes. Ninguém vê de fato, né? Mas de você, sei lá, tentar comprovar a originalidade da conversão de alguém, de você aceitar no seu coração que alguém é convertido. O tipo da coisa que mexe no coração de um crente é quando ele tem certas pessoas que se dizem crentes, mas que o seu coração de crente luta em aceitar. Tem as pessoas que não são salvas em Cristo, podem se chamar cristãs,
pertencem a alguma religião do chamado grande cristianismo, mas não se definem como convertidas em Cristo. E tem aquelas que se definem como convertidas em Cristo, sim, e têm vida como tal. É óbvio. Até onde se pode ver, óbvio, pelo comportamento, pelas atitudes, tudo bem. Mas tem um grupo que causa um mal-estar no coração de crentes verdadeiros, que se vê numa dificuldade. Julgar o outro, ninguém pode. Eu garanto que aquele coração não foi convertido pela fé em Jesus Cristo. Não dá, porque nós não conhecemos o coração de ninguém. No outro extremo, aceitar aquela pessoa com aquelas atitudes, depois de tantos anos de convertido, sem progredir 1 milímetro na vida espiritual, nas atitudes, nada, não se vê nada de fruto nenhum. Aceitar aquela pessoa como irmão ou irmã em Cristo, também não dá. Está difícil, Senhor, porque as evidências são muito claras. Não dá. Eu vou fazer o quê? É um desconforto grande para um crente, para a igreja que quer considerar os seus membros com cuidado, com zelo, e quer manter uma membresia de pessoas comprometidas com Cristo e com a igreja de Cristo. Como é? Esta turma aqui, esse grupo aqui, isso é uma fonte constante de preocupação dos pastores, dos líderes da igreja, e lá no fundo do coração, a cada crente que não sabe como é que reage com aquela pessoa, como eu já comentei. Então, minha sugestão é o seguinte: enquanto a pessoa não disser, eu não fui convertida, eu me enganei, foi de boa fé, porque meu marido se converteu, eu fui atrás, meu pai se converteu e ele é muito forte na minha vida, eu fui também, minha irmã se converteu, eu achei que era a saída era essa e levantei a mão lá, e há 5 anos eu estou na igreja evangélica, mas eu estou vendo que eu não saio do canto, eu fiquei pensando, eu não sou salvo não. A menos que uma pessoa chegue a esse ponto, e várias chegam, adquirem a honestidade, a humildade de dizerem, não era, eu me enganei. Mas enquanto isso não acontecer, você não pode decretar. E o que lhe ajuda a tentar avaliar, então, se uma pessoa é convertida ou não, aquela que parece que não é, mas diz que é? Atitudes. Eu vou ler 2 passagens. Mateus 7 e 18. Mateus 7 e 18. Uma lei da natureza, curiosamente, que o Senhor Jesus Cristo aplica para a questão da conversão ou não, do estado espiritual de alguém. 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos. Estou em Mateus 7,17. Toda é uma lei da natureza. Toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. Nem pode a árvore má produzir frutos bons. Frutos. Examine os frutos na vida da pessoa. O quanto a pessoa tem sido dotada de amor no coração, de alegria com as coisas de Deus. Alegria com as coisas de Deus. Paz no coração. Bondade no coração. Benignidade no coração,
mansidão, não só no coração, e essas coisas não só no coração, mas também transbordam para as ações. Mansidão, domínio próprio, para citar algumas partes do fruto do Espírito. Coração aberto para as coisas de Deus, submissão à palavra de Deus. Uma indicação muito forte de que provavelmente alguém não passou pela experiência espiritual é quando a palavra de Deus não tem efeito naquela pessoa. Não tem efeito. Você prega, ensina, a pessoa lê, ouve com headphone, vê vídeo, ouve áudio no carro, MP3, de todo jeito, e compra quilos de livro, e lê, ouve, e não entra. Não absorve nada. Muito preocupante isto. Não valoriza estar perto dos irmãos, como o Salmo 1 fala da alegria que o salmista tem em se congregar, em estar perto das pessoas salvas. A conversa das coisas espirituais, olhar pelo ângulo espiritual, ter vontade de comer como alguém normal, tem vontade de tomar café, almoçar, ainda beliscar uns lanches e jantar, normal. O crente normal, ele tem vontade de comer espiritualmente. E comer o quê? Só tem um alimento para o crente. É a palavra de Deus. Não há outro alimento. Não tem sede das coisas de Deus. Tiago 2,18. Manassés mostrou com facilidade que tinha sido realmente um homem convertido. Tiago 2,18. A segunda parte do versículo 18. Vamos ler tudo. Vamos ler o 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Aí outro diz: pois me mostra essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. O que ele quer dizer aqui é que uma fé verdadeira, antes de tudo, que existe uma fé morta, gente. É estranho isso, mas está escrito. Existe uma fé morta. Uma fé morta não é igual a uma fé inexistente. Um corpo de uma pessoa morta, ou seja, um corpo morto, é diferente de um corpo inexistente. Tem um corpo com vida, que é o normal, é o saudável, e tem um corpo morto. E aqui Tiago não fala da fé inexistente. É claro que há a fé inexistente. Muita gente não tem fé de jeito nenhum. Então, a fé dessa pessoa que não crê nem em Deus nem cor nenhuma, essa fé dele nem é viva e nem é morta. Ela é inexistente. E o que é então uma fé morta? O que é isto? Que figura é esta? É uma fé proclamada, uma fé confessada, mas que é só da boca para fora. É uma fé que não vem acompanhada de uma vida nova, real, que o Espírito Santo operou no coração daquela pessoa em Cristo. Então é uma fé que alega, sim, conversão, alega mão para cima, alega ser membro de uma igreja, alega pagar o dízimo, alega ler a Bíblia, alega falar bem de Cristo, alega colocar um adesivo no seu carro. Então isso é uma fé proclamada, visível aos outros,
Então ela existe como tal, uma fé só de ser confessada e externada, mas no íntimo, essa fé não tem uma vida real a lhe dar vida. Então, diante de Deus, é uma fé morta, diferente de uma fé inexistente. Repito, ou seja, pode ter pessoas aqui que têm fé morta, proclamam fé, são iguaizinhos os que têm fé viva, iguaizinhos naquilo que falam, naquilo que dizem, mas dentro não há uma nova vida em Cristo. E esta fé morta não produz os frutos de um verdadeiro cristão. Cuidado, porque o nome aqui é obras. Aí você pode achar que obras, não, caridade eu faço muito. Não, esmola eu dou bastante. Respeito meus pais, pago meus impostos, e etc, etc. Então, eu tenho obras para mostrar a minha fé. Cuidado, isto é engano, olhar por este ângulo, porque esse negócio aí, de dar dízimo, e de pertencer a uma religião, e ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, dar esmola, você sabe disso, o mundo está cheio de pessoas assim, que não tem nada a ver com alguém que foi salvo em Cristo, nada. Então não confunda aqui, quando diz obras, com essas coisas. Então eu tenho essas coisas, então isso aqui me conforta, é prova que a minha fé não é morta. Não é prova não. Mas pastor, não está escrito aqui obras? Obras aqui é uma vida, é uma soma de atitudes, de ações, de reações absolutamente afinadas com os conceitos e com os padrões de Deus, ensinados nas Escrituras. Qualquer reação sua a um ensino bíblico é mau sinal de que a sua fé ou não é viva ou está moribunda. Ou você aceita a Bíblia como está escrito e que você entende como sendo a palavra de Deus e baixa a cabeça, ou você vai entrar numa área perigosa, até de dúvidas, e seria muito bom se você fosse atormentado por dúvidas, sem dormir de noite, apavorado com a possibilidade de você não ser crente e ir para o inferno, mesmo sendo um diácono na igreja, ou um pastor ocupando o púlpito, porque tem pastor ocupando o púlpito, tem diácono nas igrejas, tem membros de igrejas, de todo tipo, de toda ordem, que vão para o inferno, porque tem uma fé morta. Quero encerrar. A história de Manassés ainda traz uma última lição dura, mas muito útil e muito curiosa. Segundo Reis 33, voltando ao nosso texto lá. Segundo Reis 33, Segundo Reis 33, desculpe, 23, Segundo Reis 23. Nós lemos do versículo 24 a 26, assim. Falando de Josias, neto desse Manassés, o melhor rei que houve em Judá, esse Josias aí. Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar. Sim, é bom dizer que logo depois de Manassés, o filho dele, Amnon, conseguiu em 2 anos destruir tudo que o pai fez e voltou a idolatria toda de novo. Então, aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquis achara na casa do Senhor. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante,
que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira. Ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o havia irritado. Manassés, ele não se converteu? Pule para o capítulo 24, versículo de 1 a 3. Nos dias de Jeoaquim, que era bisneto de Manassés, nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e ele por 3 anos ficou seu servo, então se rebelou contra ele. Enviou o Senhor contra Jeoaquim bandos de caldeus, e bandos de sírios e de moabitas e dos filhos de Amon, enviou-os contra Judá para o destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas seus servos. Com efeito, isto sucedeu a Judá, por mandado do Senhor, que o removeu da sua presença, por causa de todos os pecados cometidos por Manassés. 80 anos depois de Manassés, isso aconteceu, com bisneto de Manassés. Deus não desistiu de punir duramente o povo que se deixou levar por Manassés, e muito afrontou o Senhor. Sem dúvida, Manassés se arrependeu, com certeza foi perdoado por Deus, sim, mas as cicatrizes que Manassés havia feito foram profundas demais. Profundas demais. O povo tinha incorporado até a raiz dos cabelos a idolatria de Manassés. Gerações depois, como vimos aqui, vimos também que mesmo com Manassés vivo, convertido, ainda sacrificava nos altos o que era proibido. E como falei, o filho Amnon dele, um rei mau, com apenas 2 anos de reino, 2, o pai reinou 55 anos, esse Amnon reinou 2 anos, pois bem, o suficiente para restaurar a idolatria. Por quê? Porque encontrou campo fértil ainda no povo. Raízes plantadas por Manassés não foram arrancadas com a conversão de Manassés. Deus então resolve punir Judá, destruindo o reino de Judá, como vocês sabem a história, levando o cativo para a Babilônia. Aplicação: nossos pecados foram perdoados, nós, digo, de crentes em Jesus Cristo, sem dúvida, sim. Mas nossos pecados podem ter provocado males, cujas cicatrizes são demais profundas, que não serão removidas após a conversão. Cicatrizes na nossa própria vida e cicatrizes nas vidas de outras pessoas a quem nós influenciamos. Eu disse que era uma lição dura que nós iríamos ter com relação a Manassés, mas extremamente útil para nós entendermos o que acontece com o crente, que muitas vezes sofre e pede a Deus ajuda, e aparentemente essa ajuda não vem, porque ele está pedindo algo que Deus não vai tocar, que é uma cicatriz deixada por pecados anteriores, e certas cicatrizes Deus não vai mexer, e o crente vai sofrer a vida inteira com elas. Acabou, passado, agora é só sofrer e amar este Deus que ainda lhe pune, mesmo tendo perdoado os seus pecados, mas através das cicatrizes que você causou, ele vai dizer: viva com elas, meu filho amado, mas isso vai lhe ensinar um bocado de mim, do pecado, da gravidade do pecado. Viva com elas. É comum convertidos ex-drogados terem a mente afetada o resto da vida, porque torrou alguma parte da mente deles a droga,
estragou os neurônios deles. Aí se converte a Cristo. E muitas vezes, inclusive, a gente vê alguém assim, alguém meio esquisito, meio estranho, e que confessa a Cristo como Salvador, mas alguém muito estranho, meio esquisitão, ele vai ser o resto da vida assim. Uma vida anterior à conversão devassa, ela vai trazer, pode trazer cicatrizes que não vão mudar. Um governante, alguém de muita autoridade que controla pessoas ou influencia pessoas, que foi um péssimo exemplo para o povo e fez andar esse povo por caminhos errados, e ele se converte depois, ele vai assistir o povo sofrendo as consequências da influência que ele causou, e agora ele vai sofrer com aquilo. Às vezes a própria consciência do crente vai sofrer muito por causa de pecados cometidos antes da conversão. Isso não é prova de da falta do perdão de Deus? Não. Não. Absolutamente. Isso é prova da falta de perdão de Deus quando aquela consciência não sabe se foi perdoado, ou tem dúvida da sua salvação, tem dúvida do que aconteceu. Então é bom examinar as bases da sua convicção. Eu estou falando de um crente que tem absoluta convicção que está salvo, perdoado, glorifica a Deus e sabe que pode entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo, que foi aberto até a presença do Pai. Ele tem a ousadia, como Hebreu diz, ousadia mesmo de entrar na presença de Deus, porque ele foi salvo, limpo. Estou falando de alguém assim, a consciência absolutamente em paz. Mas a memória às vezes insiste em trazer para hoje coisas feitas antes da conversão, e aquilo você pudesse arrancar da sua cabeça, da sua mente, você o faria, mas não pode, não vai, e Deus não vai arrancar por você, provavelmente, e você vai sofrer com aquilo. Só você sabe, lá dentro do seu coração, aquilo dói, e dê graças a Deus por essa dor, porque é uma indicação muito forte da sua conversão. Você está entendendo o tamanho do preço que você está pagando pelo seu pecado, e ainda aumenta mais ainda a sua gratidão a Deus. Como é que o Senhor salva um pecador tão miserável quanto a mim próprio? Nessa hora o Manassés fica pequeno perto, quando você olha para o seu coração, para a negritude da sua alma anterior à sua conversão. Então, mesmo, falo agora, já para encerrar, falei de pré-conversão, que o crente sofre por pecados cometidos antes. Pois eu vou dizer um pouquinho mais agora. O mesmo fenômeno pode ocorrer para um crente que peca, é perdoado, mas o princípio está lá. Ele pode ter causado feridas profundas na sua própria alma, depois de salvo, e na vida de pessoas também, queridas ou não queridas, mas que trarão sequelas. Em tudo, de tudo que eu disse, eu falei um bocado, 2 princípios. Primeiro, Deus é infinitamente misericordioso com o arrependido. Ele sempre perdoa o arrependido. Segundo, não fique relapso quanto ao pecado por isso. Não abuse da misericórdia de Deus e da paciência de Deus. Aí vem o segundo ponto. Mesmo após a confissão e o perdão do pecado, dos pecados, você ainda pode ter graves consequências, como o povo de Israel teve. Que Deus nos ajude, nós crentes, a honrarmos o nosso Deus com uma vida pura, santa, sem mácula, perfeita, o mais que pudermos diante de Deus. E você, amigo, não abuse da misericórdia de Deus, que até um Manassés daquele ele perdoou. Por que não perdoará você em Cristo? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo toque os corações,
da maneira como Ele quiser, com esta palavra que foi plantada aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.